Olá, aqui estamos de volta com Trama dos Contos. É um momento que a gente tem para conversar sobre a contação de histórias, experiências, falar sobre livros e também contar histórias. Hoje nós estamos trazendo para o nosso ambiente um pouquinho da Espanha, a terra dos meus avós maternos, e onde eu vivi algum tempo também. Então é um momento muito especial para mim. Eu tenho para dizer que quando eu comecei realmente a me aprofundar na contação de histórias, eu acabei descobrindo que, apesar de eu ter durante muito tempo contado histórias na escola, para os professores, nos treinamentos de professores, nos treinamentos de executivos, quando eu cheguei na universidade da Inglaterra, eu acabei descobrindo que eu não conhecia muito da contação de histórias. Na verdade, a contação de histórias é mais ou menos a gente navegar sobre as emoções e sentimentos humanos, não é? Muitas vezes os personagens são animais que representam esses sentimentos humanos, outras vezes são personagens, mas no fundo se trata da experiência humana, da vida humana, do seu caminho de desenvolvimento, do seu caminho de autoconhecimento, da sua trajetória e de todas as nuances, né, dessa trajetória, o sofrimento, a alegria, né, o encontro, a busca, a renúncia, o sacrifício, a compaixão e todas as outras esferas do sentimento humano estão nos contos. E é por isso que os contos, acima de tudo, eles alimentam nossa alma. Numa sociedade em que nós nos preocupamos muito com o corpo e negligenciamos a nossa alma, acontece que a sociedade se torna sedenta de alimentos para a alma. E eu acho que é por isso que os contos estão voltando, né? Mas, acima de tudo, a contação de histórias é um momento de encontro, é um momento de troca, é um momento de aceitação da história do outro e da história de todos que circulam nos contos. É um grande abraço fraterno. E aprendi que não dá para contar histórias se você não viajar por todos esses sentimentos, se você não mergulhar nas histórias. Então, estando na Espanha, eu descobri uma história que me pareceu muito interessante para oferecer, compartilhar com todos. E é a história de um monastério. Todos nós sabemos que a Espanha tem monastérios lindíssimos. Os monastérios são muito procurados e foram, durante muitos séculos, a única fonte de cultura que o povo pobre realmente tinha. Ninguém fala nisso, mas era no monastério que muita gente aprendia a ler e escrever gratuitamente. Os monastérios, depois do seu apogeu, passaram por uma época de esvaziamento. E recentemente, há questão de uns 20, 30 anos, os monastérios começaram a se oferecer para as comunidades como um espaço de reflexão, meditação e de experiência nessa vida de frugalidade, de harmonia e de paz que reina, ou pelo menos deveria reinar nos monastérios. E não é diferente nesse monastério. Esse monastério fica num espaço plano entre montanhas,
muito altas, por onde passam riachuelos suaves e onde existem bosques. O monastério tem um belo jardim central, onde as rosas perfumam o ambiente na primavera, né? E tem uma horta muito completa, onde os monges buscam, não é, a alimentação saudável para as pessoas. Então, nesse ritmo de vida bem tranquilo, sereno, as pessoas cansadas e esgotadas do lufa-lufa da vida vão buscar paz. E é justamente aí onde os freis preparam tudo para que essas pessoas se sintam em casa. E esse monastério acabou se tornando muito famoso, não só na Espanha, mas em toda a Europa. E as pessoas vinham de longe para usufruir desse ambiente de serenidade. Os monges conviviam em grande harmonia e buscavam trazer um pouco de arte, um pouco de música, momentos de silêncio, caminhadas, para as pessoas poderem se refazer do estresse. E assim foi. Durante anos e anos e anos a fio, esses monges, esses freis, cuidaram de centenas de pessoas. O monastério estava famosíssimo. Até que um dia chegou ao monastério um certo noviço de nome Gonçalo. Quando Gonçalo chegou, ele era ainda um noviço, um candidato, né, a frei, e estava muito interessado no monastério. Quando ele chegou, mostrou muito entusiasmo e, falando um pouco dos talentos dele, os freis decidiram que Gonçalo ia cuidar dos carneiros, dos animais em geral e da horta. O Gonçalo ficou muito feliz porque ele vinha de uma família de agricultores e estava habituado e conhecia muito bem a horta, os animais, sabia como lidar com eles. E tudo ia muito bem no começo, até que os freis perceberam que Gonçalo não era exatamente um frei obediente como todos os outros. Ele não gostava de frequentar os momentos de oração. Ele saía muito cedo, antes da oração da manhã. Os freis costumavam se levantar às 6, às 5 da manhã, Gonçalo já estava no monte com os carneiros. Ele não fazia as refeições com os freis, porque ele levava o lanche para comer no campo e voltava só às 5 da tarde para poder cuidar da horta. E aí ele também não assistia à missa da tarde. Ele preferia cuidar dos animais, principalmente daqueles que não estavam muito bem. E aí Gonçalo também não gostava das outras atividades dentro do monastério. Ele achava que ele estava cansado demais e não podia ficar em meditação à noite. E com isso, alguns freis começaram a se incomodar com Gonçalo. Mas como que esse rapaz pensa que pode viver no monastério criando suas próprias leis, os seus próprios regulamentos? Com a questão do Gonçalo, se estabeleceu imediatamente 2 partidos polarizados. Um que defendia cegamente o Gonçalo e outro que acusava cegamente o Gonçalo. E Gonçalo não servia para o monastério. E outro, mas o Gonçalo, ele é humilde, ele é trabalhador, ele é esforçado. Aquele grupo só via as graças do Gonçalo. Esse grupo só via os defeitos do Gonçalo. E os freis começaram a discutir. E no que os freis começaram a discutir, o que aconteceu
é que começou a ir embora a harmonia do monastério. Não se ouvia mais aqueles cânticos maravilhosos em silêncio, porque tinha sempre um frei discutindo com outro frei. Não se escutava mais uma reza em conjunto, porque Gonçalo entrava esbaforido, saía esbaforido, enfim, as coisas não estavam como era antes. Aos poucos, as pessoas começaram a deixar de ir para o monastério. Ora, é claro que no começo os freis acharam que era uma questão de crise econômica. Depois os freis começaram a achar que alguém devia ter divulgado alguma coisa do monastério, em contra do monastério. E continuavam discutindo, não, porque Gonçalo isso, porque Gonçalo aquilo. Não, porque não sirve, porque não sirve. E as pessoas deixaram pouco a pouco de ir para o monastério. Gonçalo continuava indo com seus animais, sua flautinha, e voltava contando histórias, que ele tinha visto a Virgem Maria, que tinha tocado e dançado com ela. Pero que dançastes com a Virgem Maria? Gonçalo, muito engraçado, dizia, he dançado com ela uma sota, que é um baile típico espanhol. Pero como pode um chico dizer que está bailando com a Virgem? Que não pode ser. Não pode ser isso, ele não pode ter dançado com a Virgem. E com isso, as pessoas desapareceram no monastério. Os freis se reuniram e começaram a dizer, o que nós vamos fazer? Alguns decidiram voltar para as paróquias antigas e o monastério foi murchando, acabou ficando com 5 ou 6 freis só. Gonçalo lá, todos os dias, cuidando dos seus animais, tocando sua flautinha, dançando com a Virgem. Gostava tanto da Virgem Maria que dançava com ela. Um dia, Gonçalo foi ao campo e viu que tinha uma eremita bem longe, que costumava estar sempre fechadinha. Mas aquele dia ele viu um senhor muito idoso sentado à porta dessa ermita. Ele chegou e falou, eu nunca vi o senhor por aqui, ele era muito falante, muito sociável. E quem é o senhor? E o velho disse, eu sou um velho rabino que está em peregrinação pelo caminho de Santiago. Como? Um rabino pelo caminho de Santiago? Sim, porque são muitas as portas que levam ao Senhor e eu gostaria de conhecer essa outra porta. Ah, que bem, disse Gonçalo. Olha, mas o senhor não vá lá no mosteiro, porque os padres podem não gostar, os freires podem achar que não é muito adequado. Não, eu sei, eu estou aqui e eu fico muito bem aqui. Eu vou passar uns dias aqui. Nós estamos com dificuldades no monastério e Gonçalo contou o que estava passando no monastério. Ah, disse o rabino, que pena, meu filho, que pena que o monastério está nessa situação. Ah, eu também acho, disse Gonçalo. É que eu não sei o que fazer para ajudar. E o rabino disse, entendi. É uma pena mesmo, sabe, meu filho? Porque entre vocês está o Cristo ressuscitado. Como? Disse Gonçalo. Sim, o Cristo ressuscitado está no monastério. É um de vocês. Ai, que
Rabino falou, você logo vai descobrir. E o Gonçalo saiu correndo aquele dia, voltou até mais cedo com suas ovelhas para o monastério. Chamou o reitor lá, o prior do monastério, e contou-lhe que ele tinha ouvido de um homem santo que Jesus estava renascido entre eles. Ai, disse o prior, será Martim? Ele pobre passa o dia rezando. Martim passava o dia rezando. Não, deve ser Javier, porque Javier perdona todo. Ah, não, pero Javier es así con el dinero. Não pode ser o Javier, porque ele é assim com o dinheiro. E assim foram olhando um por um, até que o prior disse, filho, vamos nos reunir e pedir que a revelação seja feita. Então os freis se reuniram e começaram a meditar de novo juntos, a rezar. De vez em quando o Gonçalo também rezava. E com isso, o monastério foi entrando outra vez naquele ambiente de paz, serenidade, tranquilidade que todos buscavam. E pouco a pouco, o monastério se encheu de pessoas que vinham em busca da paz e da serenidade que a cidade não oferecia. E Gonçalo morreu velhinho nesse monastério.